Qual a duração do jejum? Ele depende de você, da sua escolha ou de uma direção de Deus. Assim como não há regras fixas sobre o tipo do jejum, se ele é parcial, se ele é normal, se é total. Assim como não há um único propósito e você pode jejuar por propósitos diferentes, a duração do jejum também depende da sua escolha ou de uma direção específica de Deus para você. Quando Davi diz que não comeria antes do sol se pôr, ele está dizendo, eu entrei para um tempo determinado e eu não vou parar de jejuar antes de cumprir esse tempo. Normalmente, as pessoas preferem estabelecer um tempo específico antes de jejuarem. No entanto, nós só não podemos esquecer o que a palavra de Deus nos ensina lá no livro de Eclesiastes. É melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Quando faz um voto, eu digo às pessoas, você precisa cumprir. Há momentos onde eu entro com uma intenção de jejuar, principalmente falando de jejum prolongado, com a intenção de jejuar tantos dias, mas não com o voto ou com a promessa de que tem que ser assim. Por quê? Normalmente, quando eu percebo alguma reação do meu corpo num jejum prolongado, onde eu não me sinta confortável, onde eu sinta que a coisa talvez não está tão saudável, eu gosto de ter a liberdade de reconsiderar. Mas há momentos onde eu tenho entrado em jejuns prolongados, dizendo exatamente quanto tempo vou jejuar, quanto tempo vai durar, até por uma convicção que foi gerada em Deus. No entanto, você não tem que estabelecer isso antes e não significa que não possa. Repito de novo, não há uma regra específica. No entanto, se você firmar um propósito e tiver feito um voto, eu acredito que isso precisa ser levado a sério. É lógico que eu já vi pessoas fazendo a declaração, um voto, que ela não entendeu que ela podia fazer a distinção entre a intenção e o compromisso e no meio do caminho passou mal. Me lembro de uma ocasião que eu ia fazer um jejum de 14 dias. Na virada do 8º para o 9º dia, eu acabei passando mal. Tive uma reação do meu fígado que eu não conseguia entender. Ele era muito sensível na época, depois de uma hepatite. Eu estava numa região do Nordeste onde o gosto da água ele era muito diferente daquilo que eu estava habituado e no jejum o paladar ainda vai ficando muito sensível. Eu havia lido uma recomendação médica, inclusive, de que dependendo da situação você podia pôr algumas gotinhas de limão na água, não só para ajudá-la a se adequar no seu pH, mas até pela questão do gosto, do sabor. E eu pus apenas algumas gotinhas, foram muito poucas, mas foi o suficiente para que eu tivesse uma reação no meu fígado. Na época, eu assustado com a reação do meu corpo, preferi terminar o jejum. Depois, conversando com pessoas, eu percebi que se eu tivesse esperado um pouquinho, o organismo teria normalizado, teria estabilizado e talvez pudesse ter continuado. Mas eu sempre digo às pessoas, não jejue com irresponsabilidade. É importante que você tenha consciência de que o corpo está bem. No último jejum que fiz, um jejum de 40 dias, eu fiz um compromisso com Deus, com a minha esposa e com o médico que me acompanhou. Eu falei, se eu passar mal, eu vou transicionar da água para líquidos, mas eu vou até o fim dos 40 dias. Mas eu falei para ele, se eu passar mal, eu creio que então é porque eu não entendi ou não ouvi uma direção de Deus. Se de fato eu ouvi e entendi, vai haver uma graça sobrenatural para que eu não passe mal. Mas eu dizia para eles, eu não estou preso a um voto irrevogável. Se Deus de fato está me chamando a isso e eu tenho a intenção de cumprir, haverá graça para que eu faça isso, mas eu não preciso ficar preso simplesmente a uma promessa. Eu posso ter essa avaliação. Então, ao longo da minha caminhada, eu tenho aprendido a ser flexível em relação a isso. Já comecei jejuns que eu não me sentia em condições, pelo ritmo, pelo trabalho, de ir até o fim. E algumas vezes terminei antes. Já comecei jejuns com a intenção de fazer algo menor e acabei prolongando ele. Já comecei jejuns sem saber quando ia terminar. Na virada do ano passado para esse ano, eu gosto sempre de jejuar na passagem do ano. Já há alguns anos eu percebo que a gente se concentra tanto nessas festas, tanta comilança, e às vezes a gente perde um pouco aquele senso de ouvir, de entender Deus, o seu propósito para o próximo ano. E já há alguns anos eu tenho procurado fazer isso. Então eu decidi que eu ia jejuar na virada do ano. E fiz no meu coração o propósito de jejuar um dia. Mas quando estava terminando, algo dentro de mim, eu sabia que era o testemunho do Espírito Santo no meu espírito, me parecia dizer, ainda não. Então jejuei um segundo dia. Quando ia terminar no final do dia, quando ia terminar no final do segundo dia, de novo aquela convicção, ainda não.
estiquei até o terceiro dia. Quando fui terminar de novo aquilo, ainda não. Quando entrou no quarto dia, eu digo que a pior fase da desintoxicação são os 3 primeiros dias. Ou seja, o maior sofrimento no jejum prolongado são, de fato, os primeiros dias. Alguém disse que até o quinto, até o terceiro dia você sofre a desintoxicação, o desconforto, dor de cabeça, né? Aquele incômodo físico que a maioria dos que já jejuaram conhece bem. Até o quinto dia, alguém disse que você ainda tem vontade de comer. E depois do 7º dia, é impressionante a energia que o seu corpo tem. O organismo entra naquele modo que classificam de cetose. É quando ele deixa de tirar energia dos alimentos que não estão entrando e passa a tirar energia das suas próprias reservas de gordura, né? Eu me lembro ainda no início da minha caminhada com Deus, que quando passava o 7º dia, a disposição física era enorme, a ponto de muitas vezes, eu já não faço isso, a ponto de muitas vezes, mesmo em jejum, eu jogar futebol com os amigos e ainda ter energia para correr e poder praticar os esportes. Depois disso, você tem uma sensação de uma liberdade física muito grande, né? Uma sensação de que ainda que não tenha um ritmo de atividades pesadas, que você tem energia para seguir, inclusive, com a vida normal de afazeres. Mas, muitas vezes eu entrei no jejum, esperando terminar antes, terminei depois. Às vezes esperando terminar depois e terminei antes. O que normalmente eu tenho cuidado é quando eu entendo de Deus um prazo, ou quando eu fiz um compromisso, de não brincar com isso. Mas vamos falar agora do que a palavra de Deus fala a respeito da duração do jejum. O menor jejum que eu vejo na Escritura é o jejum de um dia, né? Eu não tenho nenhuma informação bíblica a respeito de pular apenas uma refeição. Aliás, nós vivemos num contexto e numa cultura onde a gente come o tempo todo e acredita que isso tem que ser só dessa maneira. Estava uma vez numa conversa e um irmão contou um propósito assim com tanta alegria, como se ele tivesse feito um feito tão grande, extraordinário, que ele passou um período relativamente grande fazendo uma única refeição ao dia, né? Isso é o que alguns de nós chamamos de jejum intermitente. Vai jejuando, quebrando, jejuando e quebrando. E ele tinha ficado lá, não me lembro se eram 21 dias, se eram 30, 40 dias com uma refeição ao dia. Mas nessa mesma conversa na mesa, nós tínhamos alguns missionários, inclusive junto deles, alguns irmãos de alguns lugares da África, onde eles têm muito pouca comida e recurso para se viver. E para eles, comer uma refeição ao dia é o padrão. Eles, ouvindo aquela conversa, não entendiam como que alguém classificava aquilo como jejum. Porque o que aquela pessoa estava dizendo ser jejum para ele, para o referencial dele, era um padrão comum de comportamento que a maioria deles não conseguia comer mais do que uma vez ao dia. Então nós precisamos entender que até mesmo o contexto, a cultura, o tempo, a época pode mudar. Eu olho para as Escrituras e não enxergo o jejum de uma refeição. O jejum mínimo que nós vemos é de um dia. Isso não significa que alguém não possa começar com menos e se adaptar e testar o seu próprio corpo e os seus limites. Mas em Levítico 16, 29, o que depois é repetido por Lucas em Atos 27, 9, nós temos o jejum do dia da expiação, que em aulas anteriores já chamamos e classificamos aqui de o dia do jejum. Então, a partir desse, né, nós percebemos o jejum medido nessa questão de dia, o período de um dia. Os fariseus se gloriavam porque jejuavam 2 vezes ou 2 dias por semana. Então, normalmente, esse é o período mínimo de um dia. Mencionamos, quando falamos do jejum total, o jejum de Esther, lá em Esther 4,16, e o jejum de Paulo, registrado em Atos 9,9. Ambos jejuaram 3 dias. Então, nós temos na Bíblia jejuns que são maiores do que um dia. Temos aqui a referência do jejum de 3 dias. Em 1 Samuel, no capítulo 31 e no versículo 13, a Bíblia mostra um jejum de luto pela morte de Saul que durou 7 dias. Então aqui nós temos algo maior do que um dia, maior do que 3 dias, já chegamos em 7 dias. Em Atos 27, 33, a Bíblia fala de um jejum involuntário de Paulo e das pessoas que estavam com ele no barco. Por que digo involuntário? A circunstância acabou colocando eles nessa condição. Eles não necessariamente fizeram aquilo que queriam buscar Deus. No entanto, esse texto, ainda que não fale desse jejum bíblico com propósito espiritual, mostra a condição física de podermos passar 2 semanas ou 14 dias em jejum. Essa referência está em Atos 27, 33. Nós vemos também um jejum de 21 dias mencionado lá em Daniel, capítulo 10, versículo 3. Ainda que tenha sido um jejum parcial, nós vemos que ele durou 3 semanas inteiras.
Durante essas 3 semanas, Daniel manteve o seu voto de abstinência muito específico e se dedicou e se consagrou à oração. E temos também o período de 40 dias, que foi o jejum que o Senhor Jesus realizou quando esteve, no deserto. Também temos a menção em Êxodo 34, 28, de Moisés jejuando 40 dias e de Elias em 1 Reis 19, 18, que caminhou 40 dias com a força de uma comida, logo não comeu depois. Mas como já mencionamos anteriormente, tanto um como o outro estavam em condições sobrenaturais, diferenciadas de uma expressão da glória de Deus. Moisés nem sequer bebeu água nos 40 dias em que jejuou, o que humanamente nós podemos aqui classificar como impossível e muito sério ou danoso ao corpo. Eu sei que quando falamos de jejum prolongado, para pessoas que ainda não jejuaram, isso pode parecer muito assustador, como para mim era. Eu não consigo imaginar lá na minha adolescência, quando comecei a jejuar, nem jejuar um dia inteiro. Quando comecei a ouvir falar de pessoas que jejuavam mais de um dia, eu achava aquilo praticamente impossível. Algumas coisas me ajudaram. Em primeiro lugar, ter o exemplo bíblico de gente que ficou sem comer. Essas pessoas que no barco com Paulo jejuaram 14 dias, eles não fizeram isso por um propósito espiritual, eles não tinham um recurso sobrenatural de graça, de unção de Deus para eles, mas suportaram. Isso me levou a perceber não só no exemplo bíblico, mas de pessoas próximas jejuando, que isso era possível. Estudando depois o assunto, comecei a perceber que o nosso organismo ele tem reservas de gordura que nos ajudam a enfrentar os momentos de privação. Hoje em dia nós vivemos uma época diferente, comida industrializada, estocada à disposição o tempo todo. Eu quero lembrar você que não era assim na antiguidade. Quando o homem dependia da caça, dependia do plantio, quando não tinha refrigerador, quando ainda não tinham descobertas sobre como preservar algum tipo de comida, usando, por exemplo, o sal, eles não podiam comer o tempo todo e toda hora. E a estrutura do homem, desde que foi criado, ela tem a capacidade de armazenar reservas, de lá tirar energia e suportar um bom tempo. Aliás, alguns estudiosos dizem que quando no final dos 40 dias Jesus sentiu fome, algo que nós precisamos entender aqui sobre essa fome no final do jejum. Quem já fez um jejum prolongado, e eu já tive nesse lugar dos 40 dias, esse é o momento onde você tem uma sensação de que nem precisa mais comer. Eu, quando fiz o meu jejum de 40 dias e encerrei por ter cumprido o propósito e o tempo que Deus colocou no meu coração. Mas se você me perguntar se eu sentia fome, eu vou te dizer não. Eu senti fome só no início. Depois, não senti mais. Alguns acreditam que essa expressão que Jesus teve fome é a fome real. O que significa ela? Não é a vontade de comer. Não é o hábito de comer de tanto em tanto tempo que fez falta, então aquela sensação de vazio, ou diria alguns de hipoglicemia. Não. Essa fome que Jesus teria sentido é quando as reservas de gordura se acabam, é quando todo o estoque de reserva foi consumido. Jesus tinha uma vida saudável desde a sua alimentação, do tanto que caminhava, pressupõe-se que ele não era alguém que tinha muita reserva de gordura. Eu cheguei aos 40 dias sem ter esgotado as minhas. Algo muito difícil no contexto de alguém tão saudável em termos de alimentação e atividade como Jesus tinha. Então, acredita-se que essa fome é quando acabou a reserva de gordura, então o tecido vivo é que começa a ser consumido. E isso é um sinal de alerta do corpo. É a hora onde o corpo está dizendo, você não pode mais continuar, você precisa se alimentar. E foi nesse momento que Satanás tenta Jesus a respeito de transformar as pedras em pães. Mas o que nós precisamos entender, e eu sei que não posso de forma alguma encorajar ninguém a de maneira irresponsável sair fazendo jejuns prolongados. Eu sei de pessoas que trouxeram dano à sua saúde, eu sei de gente que fez isso fora da vontade de Deus, com motivações erradas, e poderia relatar aqui muitos danos. O que eu posso dizer a você, em primeiro lugar, ao longo de anos, eu fui descobrindo esses limites, não apenas por causa do que eu li ou por causa do que alguém falou. Eu fui ampliando, subindo o meu tempo de jejum aos poucos, ao longo de anos. Então, acredito que ninguém deva se lançar da noite para o dia em algo tão drástico, a menos que tenha uma clara direção de Deus. E ainda assim, como entendo que eu tive esse ano, num momento específico de transição de ministério, onde várias coisas me alertavam sobre a importância de um jejum, somado ainda a isso a direção de Deus. Ainda assim, procurei um médico que me orientou no processo de me preparar para entrar. Eu fiz 40 dias de um jejum parcial antes de entrar nesse jejum normal, só com água.
Foram 40 dias de uma dieta tão rígida, tão simplificada, que para você ter ideia, eu perdi 17 quilos antes de entrar para o jejum. Ainda assim, separei alguns dias fazendo uma desintoxicação. Nós vamos falar sobre alguns desses conselhos práticos um pouquinho mais à frente, numa das nossas últimas aulas, mas além de toda a preparação para entrar, uma preparação, por exemplo, para voltar. Os primeiros 3 dias, só líquido, semi-pastoso, depois pastoso, antes de começar a ingerir alimentos sólidos e ainda assim vegetais, ovo cozido. Há uma necessidade de cuidado, não podemos brincar com o corpo. Tive todo um acompanhamento médico e normalmente eu digo às pessoas, não sejam irresponsáveis. Eu vou falar mais sobre isso, repito, na parte dos conselhos práticos, mas preciso, enquanto estou falando de jejum prolongado, e eu sei que isso pode encorajar e motivar muitos, eu mesmo fiquei enlouquecido quando li o livro do Maher Shavda e vi que ele tinha jejuado 29 vezes, períodos de 40 dias de jejum, ele chegava a fazer um por semestre durante muito tempo, 2 jejuns desse por ano, e comecei a perceber, é possível, não é algo impossível, é possível fazer. Essa fé, esse entendimento me ajudou. Isso não significa que a gente vá se lançar só de forma irresponsável. Eu já tive períodos onde os médicos me aconselharam a não jejuar, dizendo, olha, você não está no melhor momento, no melhor estado de saúde, seu corpo não vai reagir bem a isso, e eu procurei dar ouvidos a eles. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado. Mas olhando para as escrituras, nós vemos jejuns menores, nós vemos jejuns prolongados. Todos eles têm a sua importância, todos eles têm o seu valor. Todos eles geram diferentes níveis de resultado de acordo com aquilo a qual nós nos propomos, mas nós temos que ter a sabedoria correta na hora de decidir fazer ou de obedecermos a um comando de Deus. Muitas vezes, quando começamos a compartilhar experiências do jejum, falar da duração e tentar ensinar de forma prática, falando da experiência, alguns ficam desconfortáveis quando falamos dos nossos jejuns. Outro dia alguém me disse, você não pode contar sobre o seu jejum. Eu falei, quem foi que te disse isso? Falei, não, Jesus. Eu falei, você precisa entender exatamente o que Jesus falou. Mas esse é assunto da nossa próxima aula. Quando vamos abordar essa questão de tem que ser em segredo,